Agora sobre Balbuena, vocês não cansam de perguntar sobre o zagueiro paraguaio que já deixou o West Ham. Pode jogar no Palmeiras, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Flamengo? Enfim, em meio a tantas especulações, nesse domingo surgiu uma entrevista super importante dada pelo Renato Bittar, que é o empresário do Balbuena. Ele conversou com uma rádio paraguaia chamada Rádio União e deixou bem claro que o futuro do Balbuena não será em território brasileiro. A frase é a seguinte, abre aspas: "Estamos trabalhando na questão do Fabian Balbuena. Ele vai continuar na Europa. Ele nos pediu isso. Temos oferta para ele quase todos os dias, de vários mercados. Vamos ver para onde vamos. Balbuena é um jogador livre. Estamos negociando um longo contrato com o seu novo clube." Fecha aspas. Então, tem alguns recados bem claros nessa entrevista. O Renato assegurando que o Balbuena não jogará no futebol brasileiro, permanecerá na Europa e que já tem uma negociação nesse momento para discussão em relação ao tempo de contrato. O Balbuena deve estar exigindo 3, 4, 5 anos, vai depender muito da capacidade de argumentação e também das propostas que ele tiver por lá. Enquanto jogava no West Ham, ele faturava cerca de R$1 milhão por mês. A tendência, apesar de ter deixado o clube inglês de graça, é que se valorize, é que ele valha um pouquinho mais do que esse R$1 milhão por mês. Primeiro porque está livre e depois porque acabou dando certo no futebol inglês. Nunca foi titular absoluto do West Ham, mas deixou uma boa impressão. Torcedores do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras e do Atlético Mineiro vão ter de esperar por mais alguns anos se quiserem de fato contar com o Balbuena e suas equipes. Bem-vindos ao Troca de Passes. Um abraço, Rizek, Aido no PVC, amigos que estão no Troca. Hoje a gente teve aqui um encontro de gigantes, viu, Rizek? Não foi Daronco e Hulk, não, né? Foi Atlético e São Paulo. Todo mundo querendo ver como o Atlético se comportaria diante de um clube forte como o São Paulo se comportaria diante de um time forte como o Atlético, e deu o Atlético 1-0, gol do Jair, né? O São Paulo, que vem de uma goleada por 9-1 sobre o 4 de julho na Copa do Brasil, chega à terceira partida sem fazer gols do Campeonato Brasileiro, Henrique. Exatamente. Um abraço, Rogério, pessoal que está aí no estúdio, PVC, Rizek, quem está em casa. Acho que a gente pode ficar com inveja do que o Guga e o Lédio transmitiram há pouco, né? Um jogo de 5 gols, porque nesse jogo do Mineirão tivemos um golzinho só, tivemos poucas finalizações no jogo de forma geral, né? Foram 8 finalizações do Atlético, 5 do São Paulo. São Paulo no primeiro tempo a gente teve 4-4 em finalizações. São Paulo no segundo fez uma finalização no jogo. Teve uma chance do Keno logo de cara. O Galo teve uma chance logo de cara com o Keno, que o Thiago Volpe foi muito bem. E o Keno, se é o Keno de 2020, guardava essa. O Keno de 2021 tem tido um pouco mais de dificuldade. Mas é um jogo muito travado, muito congestionado no meio campo, né? Os dois times com 5 caras no meio. São Paulo com 5 porque joga num 3-5-2. O Atlético com 5 porque o Hulk volta muito. E às vezes volta e faz isso aí que a gente tá vendo. Arrasta toda a marcação, sai dos volantes, abre pro Johan, que tá crescendo de produção nesse momento dos jogadores que estão com as seleções. E o Jair com uma leitura perfeita, né? Incomum para volante, né? Ele percebeu o Hulk fora da área, ele entendeu que talvez tivesse que ter alguém lá dentro. Ele aparece para escorar a bola do Johan e abrir o placar no único gol do jogo. E a partir daí, o time do Atlético passou a controlar muito bem a partida. Não era um time que criava tanto, mas praticamente não deixou o São Paulo criar no jogo, né, Rogério? São Paulo, a gente vai ver daqui a pouco, o São Paulo não tem oportunidades a partir de finalizações dele. As finalizações do São Paulo ou são bloqueadas ou são para fora. A grande chance do São Paulo no jogo é uma bola contra do Hever, mas esse gol abriu um caminho bem interessante para o Atlético no jogo, e o Atlético teve muito mérito em controlar bem a partida. O Ricardinho, que estava nos comentários também no jogo, chamou a atenção para o fato de um volante como o Jair geralmente não é acompanhado. Ele chega até a área e ninguém vai atrás dele, né? Todo mundo está marcando lá o centroavante, o ponta esquerda, o 10 do time, e o Jair aparece sempre do nada. Ele se materializa na área para fazer o gol. Olha só a chance que o São Paulo teve. A melhor chance que o São Paulo teve foi numa bola que o Hever toca, desvia e quase faz contra. O Everson estava ligado e pegou. E ficou difícil para marcar o Jair também, porque o Hulk num toque tirou os dois meio-campistas mais defensivos do São Paulo, o Nestor e o Lisieiro. Aliás, o Ricardinho também fez críticas a eles, se atrapalharam na transição, não conseguiram fazer com que a bola chegasse à frente. Os atacantes do São Paulo não finalizaram hoje, gente. Nem Pablo nem Luciano finalizaram, nem o Éder, depois que o Éder entrou no jogo. A gente está vendo que as finalizações de São Paulo partiram do Rigoni, essa única do segundo tempo. Partiram principalmente do Rigoni, do Sara, que chegou algumas vezes.
do Nestor no primeiro tempo ainda. Então foi um time que teve muita dificuldade para se colocar em condição de chute. O segundo tempo, para mim, foi ainda inferior tecnicamente ao primeiro, com o Atlético controlando muito bem. Eu acho que o Atlético desperdiçou algumas chances de contra-ataque. E aí, até o final do jogo, permaneceu aquele suspense, né? São Paulo colocando Volpi na área para tentar cabecear no último lance, tentando alguns cruzamentos. É importante citar que o Crespo tomou suas medidas, né, para tentar mudar o jeito de jogar do São Paulo. Ele perde o Miranda machucado ainda no primeiro tempo. Ele repõe com um lateral, o Igor Vinícius entra, sai dos 3 atrás para montar uma linha de 4, tentar melhorar a saída de bola desde lá de trás. O Atlético marcava muito bem a saída com 3 do São Paulo. Acho que o Crespo não tem responsabilidade sobre a atuação ruim do São Paulo hoje. Acho que ele fez as tentativas, mas as respostas do time não foram boas. E como marcou o Atlético de Cuca hoje, como competiu. A gente espera de um Atlético com o elenco e o talento que tem, brilho o tempo todo, brilho, jogar bem, o tempo todo com jogadas ofensivas, mas tem jogo que você tem que guerrear, que você tem que competir de fato com o adversário. E acho que o Atlético fez isso muito bem hoje. A gente viu jogadores saindo exaustos, o Guga saindo cansado, o Jair saindo cansado, exatamente porque os caras se entregaram muito. E acho que isso é um mérito que tem que ser chamado. A gente viu o Cuca conversando com o Johan, por exemplo, ele foi praticamente um ala, cuidou do Reinaldo quase o tempo todo que esteve em campo. Então acho que tem um mérito muito grande da vitória do Atlético hoje por ter sabido competir e ter conseguido assim a sua segunda vitória no campeonato. Já colou na turma de cima em 9 pontos disputados, já tem 6 conquistados, já é uma marca bem melhor do que a da primeira rodada, que era um jogo e uma derrota, né? Agora, amigos, vocês aí, o Atlético perdeu na abertura do campeonato, o Atlético do Cuca perdeu para o Fortaleza por 2-1, uma dura derrota no Mineirão, jogo de manhã, mas reagiu bem, conseguiu 4 vitórias seguidas já, depois daquela derrota, numa manhã e tarde inspirada do Pikachu. Já são 4 vitórias seguidas, além das 2 vitórias no Brasileiro. Sport e São Paulo ganhou 2 vezes do Remo. E para se ver que esse jogo é um ponto fora da curva na temporada do Atlético, se você excluir essa partida, o Atlético teria 17 jogos de invencibilidade, porque ele vinha de 12 jogos invicto, tem essa derrota e chegou ao 4º jogo de invencibilidade agora. Então é um time que está muito regular no ano, isso aí você não pode questionar. E a gente tem que citar também os desfalques. O Atlético tinha 4 caras com a seleção, tinha o Zarate com Covid e tinha o Tietê, que por força de contrato não pôde jogar, tem emprestado pelo São Paulo, e o Atlético optou por não pagar R$1 milhão para ele entrar em campo. Então, mesmo com tantos desfalques, você tem jogadores como o Echaporã, com poucos minutos, entrando no segundo tempo, o time dando a resposta, conseguindo passar por um adversário que também tinha seus problemas. Não tinha Dani Alves, não tinha Benítez, não tinha Arboleda, não tinha Luan, que é um jogador importante de equilíbrio no meio. E pode ficar sem Miranda agora. Pode ficar sem o Miranda, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, provavelmente um problema muscular, mas o Atlético conseguiu fazer o que o Cuca chama de força de grupo, né? Que é fazer as reposições e ainda assim entregar performance. Tem conseguido entregar performance e isso é algo a se louvar, principalmente na montagem do elenco do Atlético, foi pensando em atacar várias frentes na temporada. Rizek. Olha, a gente vai falar mais desse jogo ainda no próximo bloco, mais do Hulk, porque a jogada do gol do Jair é toda ela do Hulk. Por enquanto é um pitaco, PVC, um pitaco desse jogo, pra gente depois dar um pitaco do Flamengo e voltar a falar de Galo e São Paulo com mais profundidade depois do intervalo. Eu ainda acho que o Atlético pode ter um pouco... O Atlético está começando o trabalho do Cuca, ele não é um trabalho sedimentado. Apesar do que o Henrique falou, uma coisa que é importante, seriam 17 jogos de invencibilidade. E perdeu por Fortaleza, porque o Fortaleza é muito forte. Mas é um time que tem, às vezes abusa um pouco da bola longa, às vezes pode trabalhar um pouco mais, mas o Cuca sempre foi um técnico de repertório. Ele não vai abrir mão de coisas que ele acha importantes durante um jogo, só porque a gente acha que tinha que ser diferente. O Éder, você se considera surpreso com o desempenho do Hulk ou já esperava que o atacante do Atlético fosse fazer a diferença que vem fazendo? Hoje, de novo, no meu entendimento, pelo menos, ele foi o melhor em campo. Pois é, Rizek, essa pergunta é ótima porque vai me permitir ajoelhar no milho aqui no Troca de Passe. Eu vivo ajoelhado no milho lá no Redação Sport TV e vou poder ajoelhar no milho aqui no Troca de Passe também. Numa conversa lá num grupo de jornalistas velhos que a gente tem, eu e o Marcelo Barreto está lá também, eu comentei com o Gilmar Ferreira, que está no grupo, que a contratação do Hulk era um erro, que o Hulk vinha para cá para roubar o Atlético, que ia dar tudo errado e etc. E eu me dei muito mal. O Hulk é um dos destaques da temporada no Brasil nesse momento. Ele está fazendo muita diferença. Ele é o protagonista desse bom time do Atlético e ele está totalmente fazendo a diferença, me surpreendendo. Estou eu aqui ajoelhado no milho mais uma vez. Mas é por um bom motivo. Na transmissão da TV Globo, o melhor em campo foi o Nátio Fernandes. Vamos ouvir o que o argentino do Galo e o Reinaldo do São Paulo falaram depois do 1-0 de hoje no Mineirão. La verdad que fue